Depois de uma infância cheia de dificuldades, ela se tornou executiva dos maiores bancos americanos. Como se não bastasse, resolveu enfrentar um outro desafio, a política, e está transformando a cidade de São Paulo através do seu mandato defendendo a liberdade na Câmara de Vereadores. Nossa convidada de hoje é a vereadora Cris Monteiro, autora do livro Careca de Saber, além de associada do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Oi, Cris, tudo bem? Obrigado por conversar com a gente aqui no Livres. Oi, Mano, querida, é um prazer estar com você e com toda a sua audiência. Cris, você lançou recentemente um livro onde você conta a sua história, Careca de Saber. De onde veio a ideia de registrar em livro a tua história? Ai, Mano, tem aquela história que diz que para a pessoa ter uma boa vida, ela deveria ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu não tive filhos, então eu não completei meu checklist, né? Aí eu já tinha plantado uma árvore e falei, tudo bem, meu vai ficar meio manco, mas eu escrevi um livro. E eu, há muitos anos atrás, Mano, eu li um livro da Danusa Leão, depois eu vi entrevistas dela, lançando o livro, e ela fala o seguinte, falava, né, porque ela infelizmente faleceu, ela diz que toda vida merece ser contada, merece um livro. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Toda a vida, qualquer vida, a sua vida, a vida de quem nos está ouvindo. E eu achei que a minha história, que você deu uma pequena introdução aí, foi uma história de superação, de uma filha de baixa renda, eu sofro de alopecia areata, que é uma doença autoimune que me faz perder os cabelos, eu sou mulher careca, uso uma peruca, e agora estou na política. Esse contexto que ele merecia ser contado. E aí eu resolvi nessa empreitada e foi muito interessante. Eu recomendo a todo mundo que escreva um livro sobre sua vida. Cris, eu acho bem interessante esse take que você traz, porque tem uns autores que dizem que a consolidação do liberalismo como filosofia política e econômica esteve atrelada a uma consolidação cultural, que é a ideia da valorização da história dos indivíduos. Então, antes, na cultura, a gente só valorizava, sei lá, os imperadores, os papas, as pessoas que eram os reis, né? E aí tem um momento que a gente começa, na pintura, começa a aparecer o pequeno artesão, as pessoas comuns começam a ser tema da cultura. Eu acho que essa valorização da história individual como importante de ser não apenas vivida, mas também contada e refletida, eu acho que é um traço da cultura da liberdade, né? Do indivíduo como protagonista da sua própria história, mudando os contextos. E eu acho que a tua história é muito sobre isso também, né? Sobre como você não se deixou ser definida pelo contexto de nascimento, pelo contexto da infância, e você conseguiu se reinventar diante dessas circunstâncias, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque infelizmente está longe de ser a regra no Brasil, né? Não, sua colocação e esse introito histórico que você dá, eu queria primeiro pontuar uma coisa que você fala, que quando a Danusa fala, o que me tocou, que toda a vida merece ser contada, é justamente isso. A gente acredita nas grandes histórias, das grandes, Alexandre o Grande, o César, Marco Antônio, o Nero que botou fogo, enfim, só para ficar lá na história antiga, né? Napoleão, a gente tem lá os grandes presidentes americanos, e na realidade a vida de cada um de nós importa, né? E a gente toca pessoas. Ao longo da minha vida eu toco pessoas, e ainda até o momento, enquanto eu estiver viva, eu vou tocar pessoas, e essas histórias vão se entrelaçando. E eu acho que, além das grandes histórias, que são sim relevantes e importantes serem contadas, a vida ela é feita do discreto, né? Não necessariamente tudo tem que ser grandioso. A minha história, comparada com esses grandes personagens que eu falei, é uma vida, né, discreta, pequena, mas ela é relevante para mim e para quem eu toquei, né? Então, acho que é importante pontuar isso, até para estimular as pessoas a
contarem suas histórias. E aí, eu acho que quando você fala, né, de que eu não me deixei, talvez, ser absorvida ali pelo aquele ambiente em que eu nasci e o que eu fiz da minha vida, eu não sei se eu me dava conta, eu agora me dou conta, né, porque eu estou sempre revisando e recontando a minha história para mim mesma, seja eu com a minha introspecção, seja eu na minha análise, seja eu contando para você, né? Eu estou sempre revivendo aquilo e tem sempre um ponto novo, né? E agora eu tenho uma clareza que eu nunca me fiz de vítima. Eu tenho todos os temperos, os ingredientes para eu contar a minha história com uma dor, com aquela vitimização. Puxa, coitada de mim, eu nasci de uma empregada doméstica, um pai taxista, eu tive essa condição autoimune, e eu sofri muito na infância. E eu não conto a minha história assim, eu conto a minha história. Eu sou filha de uma empregada doméstica, com um taxista, eu tive essa doença autoimune. É óbvio que existe um sofrimento inerente, né, para mim como indivíduo, para minha família na época. Mas eu não deixei que isso, que a vitimização fosse o ponto central da minha história. Pelo contrário, tem um clichêzão que não importa o que a vida faz com você, mas sim o que você faz com o que a vida faz de você, diz que é do Jean-Paul Sartre, né? Eu acho que é isso, né? O importante é o que eu fiz com o que a vida... Porque, veja, a vida ela é feita de coisas que a gente tem controle e o imponderável que acontece todos os dias nas nossas vidas. Eu não escolhi ter alopecia areata, eu não escolhi, até onde eu entendo, ter nascido naquela família. Não foi uma escolha consciente. Algumas pessoas religiosas acham que é uma escolha, mas se a gente tirar isso da frente, até onde a gente sabe, eu não tive essa escolha. Então, isso é um imponderável. Mas o que é que estava sob o meu controle? Eu estava no almoço hoje e eu falo, né, que as pessoas, muita gente fala assim, nossa, você teve muita sorte na vida. E eu respondo da seguinte forma, sim, eu tive sorte, porque eu sempre estava no ponto do ônibus, antes do ônibus passar. Por quê? Aquilo estava sob o meu controle. O que não estava no meu controle? Eu chegava no ponto do ônibus antes do ônibus passar, mano, e tinha vezes que o ônibus não chegava porque o ônibus quebrou. Isso é imponderável, está fora do meu controle, mas o que estava no meu controle era eu estar lá mais cedo para esperar o ônibus chegar e entrar no ônibus, chegar cedo no trabalho, na escola, seja o que for. Então, acho que esses são ingredientes que agora eu tenho muita clareza quando eu conto e reconto a minha história, do que eu fiz com o que a vida deu para mim. E eu recomendo que todo mundo pense isso. Uma vez eu ouvi que sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa que está aproveitando a oportunidade. E é isso mesmo, é aquela coisa, né, de quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso. Tá ali a oportunidade. Tem essa história, né, de um cara que estava lá em cima de uma enchente, agora é uma coisa, uma piada, né? Estava em cima de um telhado, numa enchente, ele fica rezando para Deus, Senhor, me mande um salvamento, me mande. Aí chega um barco, ele continua rezando, me mande um salvamento, aí manda uma lancha, Senhor, me mande um salvamento, vem um helicóptero, Senhor, mande. E o cara morre na enchente, né? Chega no céu, ele fala, Senhor, pedi tanto, né, que você me salvasse. Ele falou, te mandei um barco, te mandei uma lancha, te mandei um helicóptero, e você não viu a oportunidade que eu estava de te salvar. É isso. Ficar atento, né, às oportunidades. Você tem que estar ali. Essa tua fala me lembrou também a declaração recente do Vini Júnior. Depois que seus agressores, né, foram condenados à prisão na Espanha pelos insultos racistas, o Vini declarou, eu não sou vítima do racismo, eu sou algoz de racistas. Isso tem um poder, né? Nossa, que poderoso, não? Porque esse é um cara que se colocou, né, dentro do seu sofrimento, porque ser negro e sofrer esses insultos racistas é muito duro, né? É muito duro. O cara vive com isso a vida inteira. Ele e todas as pessoas pretas que a gente, né, tem conhecimento. E ele se colocar como algoz do racista, o cara não é vítima. E sabe, mano, a posição de vítima, ela atrai tem gente que vai lá e tal, e a gente não precisa disso. Ninguém precisa disso.
né, desse pequeno conforto, porque é um pequeno conforto que não vai te satisfazer. É muito melhor o Vini que fala, eu não sou vítima, eu sou perseguidor de algoz, eu sou o algoz dos racistas, ele diz. O algoz do racista. Então, olha que posição, como você falou, que poder. É maravilhoso isso. E óbvio que tem histórias de vida difíceis, muito mais difíceis do que a minha. A minha história está longe de ser uma história que eu consegui resolver, né? Tem coisas complexas aí. Cris, você falou da importância de aproveitar as oportunidades, mas aí tem dois fatores, né? A pessoa precisa estar devidamente atenta para aproveitar as oportunidades e as oportunidades precisam existir. E você tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, através do mandato de vereadora, que é a pauta das escolas charter, né? Eu queria que você falasse um pouco o que é isso e a quantas anda o projeto das escolas charter aqui no município de São Paulo. De uma forma bem simplificada e bem rápida, a escola charter, ela tem o início nessa criação nos Estados Unidos, principalmente nos lugares onde o desempenho escolar era muito baixo, que coincidentemente era onde tinham mais alunos latinos e alunos pretos. E foi colocado essa possibilidade de ter nas escolas públicas, ou seja, escolas estatais, públicas, né, com gestão privada, ou seja, pega uma organização social sem fins lucrativos ou uma escola privada que está desejando fazer um trabalho social e essa instituição privada passa a gerir a escola. E mostrou que o desempenho dos alunos melhora, porque os professores, o corpo docente da escola fica focado naquilo que eles precisam estar focados, que é na sala de aula com os alunos. Então, diretores, supervisores, professores focam no que de fato é relevante. Não que a gestão da escola não seja. O chão tem que estar limpo, o banheiro tem que estar limpo, a refeição tem que estar servida, enfim, tem que ter luz, tem que ter energia. Mas quando você tem um corpo docente cuidando dessa gestão, os professores estão ali e não estão onde estão, porque acaba a luz, o banheiro está sujo, quebrou não sei o quê. Deixa o professor, o diretor, o supervisor escolar focado no aluno e no que o aluno tem que aprender, né? Tem alguns modelos diferentes, onde, por exemplo, nos Estados Unidos, a própria iniciativa privada, ela determina a disciplina, o que vai ser ensinado. O meu projeto aqui no Brasil, ele toma a ideia de ter instituições privadas, principalmente, que é muito relevante, organizações sociais sem fins lucrativos. Então, você pega, por exemplo, o grupo dos salesianos, tem lá a Liga Solidária. Esse modelo já existe com as creches, foi o que permitiu que a gente acabasse com as filas das creches, onde você tem organizações sociais gerindo creches, porque eu quero organizações sociais gerando escolas. Existe um estudo do INSPER que mostra que uma escola com desempenho, bem gerida, a boa gestão escolar melhora o desempenho dos alunos. Então, é isso. E tem um mito aí, né, que é uma certa mentira, de que isso é privatização. E não é privatização, porque a escola continua sendo gratuita, não vai ter um custo para a família, para os alunos. Muito pelo contrário, a organização social, ela não visa o lucro, ela vai gerir aquela escola e vai continuar gratuito. Então, isso é muito relevante colocar. Eu digo que quando você privatiza, um dos pontos da privatização é a cobrança de uma taxa, de um pedágio. Quando a gente privatizou a Dutra, fez a concessão, a gente passou a pagar pedágio, né? Porque ali tem uma iniciativa privada que visa o lucro. Não é o caso. Então, esse é um pouco, rapidamente, do modelo. Onde que está isso aqui, né? Eu apresentei o projeto, ele passou nas comissões, a principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Por óbvio, esse não é um projeto que agrada o corporativismo, os sindicatos, eles querem, de certa forma, que tudo fique como está. Né? Parece que não tem muita preocupação, a gente está vendo, a gente abre o jornal todo dia, e a gente vê o desempenho nas notas, não muda, não melhora. E a gente está com o mesmo modelo, com os mesmos resultados. Eu estou com um desejo muito grande de colocar uma alternativa,
Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Eu quero tentar usar as escolas charters aqui, escolas conveniadas, e ver se a gente consegue resultados diferentes. Mas o corporativismo, o sindicalismo, as pessoas mais ligadas à ideologia à esquerda, elas não querem de jeito nenhum que esse modelo prospere. Então, o meu projeto está sendo obstruído nesse momento, ele está parado, ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para a Comissão de Educação, e lá era dominado por vereadores parlamentares mais à esquerda, não passou, o que não significa que não possa ir plenário. Aí é plenário. Então, nesse momento, eu estou sendo estratégica. Vamos ver se no próximo ano eu vou me candidatar à reeleição, sou pré-candidata nesse momento. Se for reeleita, eu pretendo voltar com isso, com uma outra estratégia, ver como é que vai ficar a configuração da Câmara, para ver se eu consigo emplacar que as minhas escolas charters sejam aprovadas. E aí a gente tenta fazer uma coisa diferente e ver se o desempenho dos alunos melhora. Muito bom. Você mencionou que está chegando ao final do mandato, né? Depois de 4 anos. Eu lembro que a gente gravou um Livrescast em 2018, se eu não me engano, quando você lembra que você estava super empolgado entrando na política depois de ter saído do mercado financeiro. Olhando para trás, né? Voltando agora, depois de 4 anos de mandato, o que é que você acha que são as principais lições que você aprendeu no mandato? Qual o principal aprendizado que o exercício do mandato te trouxe? Vamos lá. Então, mano, acho que é muito importante eu colocar aqui para você e para todos que nos estão assistindo que eu pedi demissão, eu tinha uma posição de muito poder, prestígio, remuneração, e em nenhum momento, desde que eu pedi minha demissão, e eu não fui eleita em 2018, né, quando a gente fez aquele podcast, Livrescast, né? Eu não me arrependi em nenhum dia da minha vida desde que eu pedi demissão. Então, isso é importante, porque eu estou, apesar das dificuldades, dos desafios imensos que eu tenho no lugar que eu estou, eu não me arrependo. Então, acho que é importante que as pessoas escutem isso de mim, que falam, nossa, eu estou agora arrastando corrente. Não é verdade. E aí é muito difícil elencar um desafio só. Eu acho que o desafio, ele é meu comigo mesma, apesar de ter um monte de coisas muito mais concretas. Mas como eu sou uma pessoa muito introspectiva, eu penso que quando eu cheguei aqui, eu achava que eu ia mudar o mundo. E muito rapidamente eu vi que isso não era razoável. Então, eu tive que revisar a minha proposta, né? Por que eu vim para cá? Né? Vou mudar o mundo, e logo eu falei, puxa, isso aqui não vai funcionar, eu não vou mudar o mundo. Então, eu tive que falar de novo comigo e falar, não vai mudar o mundo, então agora você vai inspirar pessoas. E esse é o meu desafio nesse momento, fazer com que as pessoas olhem para a política e perceber que podemos sim ter uma forma de fazer política honesta, dedicada, com trabalho, mirando o que de fato é relevante, que é melhorar a vida das pessoas. Então é isso que eu tenho feito, eu acho que eu tenho muito orgulho do que eu tenho feito. Se olhar num esquema muito grande, falar, o que você fez? Não, eu tenho projetos importantes que viraram leis, eu tenho feedback de pessoas que, através da destinação das minhas emendas parlamentares, transformou e continua transformando a vida das pessoas. Isso me dá muito orgulho, mas eu tive que revisar muito. Eu sou a pessoa da execução, eu quero fazer, eu sou ansiosa, inquieta, né? Então eu precisei. Esse foi o maior desafio que eu encontrei, que, como eu disse, é o desafio meu comigo mesma. Agora, aqui na Câmara, se você quiser, eu posso falar uma lista de coisas. Mas vamos ficar com isso aí, porque eu acho que é talvez o mais relevante para mim. E das conquistas, porque como você falou, você num primeiro mandato aprovou várias leis, né? Qual é o seu xodó? O que é que você destaca como leis mais importantes que foram aprovadas no primeiro mandato de Cris Monteiro como vereadora de São Paulo? Eu tenho o meu primeiro projeto, que é o projeto de prevenção, abandono e evasão escolar. Então, assim, o primeiro projeto que vira lei, você não esquece, ele determina uma série de ações para trazer os alunos de volta. Foi feito no meio da pandemia, onde o número de evasão estava altíssimo. Nós temos um problema sério de evasão no país inteiro, não é diferente na cidade de São Paulo. E esse é um projeto que ele já foi replicado
em mais de 100 municípios no Brasil inteiro. E já virou lei em várias cidades. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis. Tá no cardápio de boas práticas do cidade no interior. Exatamente. E tem lá uma cidade no interior do Piauí, no interior do Amazonas, que adaptou, pegou a minha lei e está lá. Então eu tenho muito orgulho dessa lei. Agora, eu sou autora da lei de naming rights, que permite que o município possa captar recursos sem aumentar impostos, colocando nomes de empresas privadas nos equipamentos públicos, que infelizmente foi levado à justiça pelo PSOL, que eles não gostam da iniciativa privada. Eu sou autora da lei Não Se Cale, que protege as mulheres nos lugares de festas, baladas, bares, casas noturnas. Então, assim, é difícil escolher um filho que você gosta mais, né? Cada deles traz uma alegria para mim, mas vamos ficar com esses 3 filhotinhos meus, que eu acho que já são coisas que eu tenho muito orgulho. Muito bom. E você falou que está como pré-candidata à reeleição. O que é que você espera de um novo mandato? Qual que seria o desafio? Qual é a tua visão para o futuro de São Paulo? Bom, para mim, a curva de aprendizado do primeiro mandato foi imensa. Eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro, eu não tinha a menor ideia de como fazer uma política pública, como escrever um projeto, né? Então, teve uma curva de aprendizado que eu tive que dedicar muito. Além dessas coisas práticas do papel do vereador, entender como faz, tem todo o entendimento de o que está acontecendo, o cafezinho ali atrás, como fazer política, como entender o que está acontecendo, o jogo. Então, eu sou uma mulher mais experiente politicamente hoje. Então, a minha expectativa é entregar ainda mais no segundo mandato, caso o eleitor assim deseje que eu seja reeleita. Eu realmente acredito, sem nenhuma modéstia, que eu posso continuar contribuindo, como eu disse, de uma forma bastante diferente. Eu sou uma mulher orientada para o resultado, eu penso em tecnologia, em inovação. Meus projetos são projetos de ponta, baseados em dados e evidência. Então, eu tenho certeza, né? Eu confio em mim que eu ainda posso contribuir muito para a cidade de São Paulo, muito para a política em geral, né? Com a forma como eu penso, eu sou uma pessoa que consigo compor com os outros, eu trago um frescor para a política, e é isso que eu queria continuar oferecendo para a cidade de São Paulo. Muito bom. Agora, você traz propostas, mas nem sempre é respondida com propostas, né? Recentemente chamou muita atenção e ganhou bastante espaço, inclusive na imprensa, os ataques que você sofreu no contexto da tramitação da proposta que autoriza o município de São Paulo a participar da privatização da Sabesp. Eu queria que você contasse um pouco como foi isso e o resultado e os ataques que você sofreu e como você lidou com eles depois. Bom, primeiro de tudo, todas as matérias que incluem privatização ou, por exemplo, a reforma da Previdência, são matérias que aquecem muito o debate no piso de qualquer casa parlamentar, né? Porque tem as ideologias. Então, embora eu respeite, não concorde, eu entendo que as pessoas pensem diferente de mim. E tudo bem, a vida é assim. E eu defendi de forma muito enfática a privatização da Sabesp no plenário da Câmara, né? Eu fui uma das grandes defensoras da privatização da Sabesp, e a gente pode depois elaborar por quê. Mas eu achava que a Sabesp não vem cumprindo com o seu papel. Né? Você tem 600 mil paulistanos que não conseguem apertar a descarga nas suas casas, entre outras coisas, né? E essa minha defesa enfática foi no momento do plenário, onde havia toda uma galeria cheia de pessoas contrárias à privatização, que estavam ali gritando, com faixas, com ofensas em geral para quem defendia. Mas eu sou muito corajosa e estou ali, estou no plenário e fiz a defesa. No dia seguinte, quando eu acordo, isso foi até tarde, no dia que a gente votou essa matéria, no dia seguinte, quando eu acordo e que eu abro minhas redes sociais, ela estava lotada de xingamentos, que não é ok, mas
já aconteceu antes, mas tinha ofensas muito pessoais sobre minha aparência física. Eu já falei no começo, eu sou uma mulher careca, eu uso uma peruca. Então, assim, me chamavam de careca vagabunda, que o problema era que a minha peruca estava pesando na minha cabeça, ou seja, havia ofensas muito pessoais sobre uma condição que, embora eu já tenha ela meio que esquadrinhada e resolvida, ainda é uma dor para mim. Eu gostaria de ter cabelos, eu não gostaria de usar uma peruca, eu não gostaria de ser uma mulher careca. Então, as ofensas eram contra mim, não contra a minha posição favorável à privatização da Sabesp. O que eu falo, ok, é assim, né? Tem matérias que passam aqui que eu sou contrária e elas passam. E nem por isso eu vou na rede social do vereador que propõe aquela matéria que eu sou contrária e xingo o cara de alto, de magro, de gordo, de preto, de branco, de sei lá o quê, né? Perdi. Então, as ofensas pessoais foram muito duras para mim, além dos xingamentos, né? Muito, muito, muito duros. E isso é estar na cena política brasileira, mano. Não usar os argumentos, a gente não está, de fato, discutindo o que é relevante. Por que me atacar pessoalmente sobre uma questão minha, uma condição de saúde, né? Porque eu penso de uma forma diferente do que aquelas pessoas pensam. Então, essa é uma lição que eu acho que todos nós deveríamos repensar como atores políticos, que eu estou aqui, você não é um parlamentar, você está aí, se assiste, e tem muita gente que nos assiste, e que a gente deve pensar o que a gente quer, de fato, para discutir o país. Eu posso até, eu não acho que nesse momento, eu podia estar até errado em defender a Sabesp, mas eu tinha a convicção de que aquilo era o melhor para a cidade. Mas isso não autoriza as pessoas a me atacarem pessoalmente com minha condição. Então, esse é um desafio muito grande. E uma coisa que chama a atenção é que, em boa medida, as pessoas que atacam, em tese, que atacaram você pela alopécia, em tese, se colocam em outras ocasiões como defensoras da pluralidade, defensoras das minorias, defensoras dos direitos das mulheres, né? Como que você vê essa hipocrisia, esse duplo padrão que acomete boa parte da discussão política no Brasil? Acho que você usou a palavra absolutamente correta. É uma enorme hipocrisia. É uma coisa absolutamente seletiva. Em seguida, seguida desses ataques, eu fui ao plenário e li lá a quantidade de ataques, e depois de que eu fui ao plenário, eu tirei a minha peruca para mostrar para as pessoas, olha, é isso aqui, essa é a minha dor, né? Fiquei careca diante das pessoas. Aí piorou mais ainda, porque eu comecei a receber ameaças de estupro, ameaças de morte, uma coisa muito gráfica, dizendo como que essa pessoa ia me estuprar, detalhes de como seria esse estupro, e detalhes de como essa pessoa ia me matar, e matar pessoas da minha família. Ou seja, a coisa piorou ainda mais. Então, é como você falou, como que não há consistência no discurso, ou a gente defende... E veja, se eu quiser, eu posso levantar a bandeirinha de minoria, porque quantas pessoas têm alopecia? 2% da população. Então, eu sou a minoria. Ser atacada pelas pessoas que defendem a minoria, defendem o diferente, eu sou diferente, minha aparência física é diferente, e ser atacada por essas pessoas, a palavra é exatamente esse valor. É uma enorme hipocrisia, não tem defesa nenhuma. Defende aquilo que lhes interessa, até o ponto que lhes interessa. Isso é abominável. Isso é o que está graçando na política brasileira. É lamentável. E você tocou nesse ponto de detalhar como seria um estupro. Isso mostra também a condição é uma violência política de gênero, né? A condição de ataque a participação feminina na política, né? Olha, eu tenho um assessor aqui, o meu chefe de gabinete, ele foi chefe de gabinete de um deputado estadual na Alesp. E ele teve acesso a essas ameaças que eu recebi, e ele falou o seguinte para mim: olha, o deputado que eu trabalhei, ele recebia umas ofensas, mas ele falou, nada parecido com isso que você está recebendo, e de muito cunho sexual. Então, ele xingava o deputado de burro, de idiota, que é ruim também, né? Mas
as ofensas que eu recebi é violência política de gênero, assim, no seu estado mais natural, vamos dizer assim, que não devemos naturalizar, né? Mais primitivo, vamos dizer assim, porque são ofensas de cunho sexual, da aparência de uma mulher e estuprar uma mulher. Claro, são homens também que podem sofrer estupros, mas é uma violência política de gênero de forma muito, muito estúpida, muito violenta mesmo, né? Eu não sei nem como elaborar muito, porque entra num campo que não é o campo que eu quero estar. Eu quero estar acima dessa história. Eu estou aqui para fazer política pública para as pessoas, independente se eu sou magra, gorda, branca, preta, LGBT, trans, não interessa a minha condição. Eu estou aqui para fazer política pública e, com as minhas convicções, fazer o melhor possível para a cidade. É isso. Cris Monteiro, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Livres. Foi um prazer enorme, como sempre, conversar com você, mano. Você é um querido, fora do meu coração. Muito bom. Vocês todos do Livres. Se você também acha importante que a gente consiga fazer política deixando todas as questões de lado e respeitando a diversidade, além de ser um associado Livres, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Até a próxima.